Começou. Começou? Olá, meu nome é Thiago e eu moro em Londres, na terra da Betinha. No vídeo de hoje, como eu tinha prometido no vídeo passado, nós estamos fazendo essa pequena série sobre o assunto mais falado do momento no mundo inteiro, que é o coronavírus. E hoje, como eu prometi no primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os sintomas que eu tive e o que eu tenho feito nesses últimos quase 3 meses que nós estamos em lockdown aqui na Inglaterra, o que eu tenho feito no meu dia a dia, o que eu faço durante o dia para passar o tempo, o que eu estou fazendo para tomar muito cuidado com a minha saúde mental, o que eu faço em casa, os lugares que eu vou, enfim, para vocês terem uma ideia de como tudo isso está sendo por aqui. Então, para começar, como eu disse no outro vídeo, eu peguei o vírus. Queria compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu, o porquê que eu acho que eu peguei o vírus e quais os sintomas que eu tive, o que eu fiz para cuidar de mim mesmo quando isso aconteceu. Como vocês todos devem saber, o vírus ele tem respostas diferentes em pessoas diferentes. Então tiveram vários como fala aquela palavra? Sintomas diferentes ocorrendo no mundo inteiro, com pessoas diferentes, e cada um sentia coisas que outras pessoas talvez não sentissem. No meu caso, o que aconteceu foi um belo dia, isso foi logo no início do lockdown, eu tinha começado a trabalhar de casa no dia 17 de março, foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar de casa, já não voltava mais ao escritório, e isso foi uma terça-feira. No sábado dessa mesma semana, à noite, no sábado ou no domingo, eu não me lembro muito bem, à noite, eu tomei banho e quando eu saí do banho, assim que eu saí do banho, eu comecei a suar frio. E isso nunca tinha acontecido comigo. Normalmente eu suo quando eu estou com febre, quando eu estou no estado febril, estou gripado e ao mesmo tempo com suor vem o frio. Só que dessa vez foi muito diferente. Eu estava suando muito, estava frio aqui, eu estava com roupa de frio, mas eu estava suando muito, mas eu não estava com frio. O suor não parava. Eu estava sentado sem fazer absolutamente nada e suando muito, 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 muito. E não estava com febre até então. Eu não estava quente até então. E nessa mesma noite, esse suor frio durou por algumas horas. Ele não durou por vários dias, foram só algumas horas. E nessa mesma noite, eu comecei a me sentir quente. Logo depois que esse suador passou, eu comecei a me sentir quente quando eu encostava na minha pele. E eu percebi que eu estava começando a ficar com febre. Só que o termômetro aqui de casa resolveu quebrar nesse mesmo dia. E a minha sorte é o que o nosso amigo André, um beijo, muito obrigado, você salvou a nossa vida nessa semana. Ele tinha um termômetro na casa dele, ele dirigiu do outro lado da cidade até aqui para trazer o termômetro pra gente. Quando ele chegou, ele deixou ali na porta, a gente abriu depois que ele já tinha saído, pegou, desinfetou tudo e a gente usou o termômetro. E sim, eu estava com febre. A febre durou somente um dia, depois passou, e aí depois de 2 dias eu perdi totalmente a sensação de cheiro e a sensação de gosto. Eu perdi o paladar e o olfato. Eu percebi quando eu fui comer algo e não estava sentindo nada. E isso foi muito estranho porque quando isso acontece quando eu estou gripado, é normalmente quando o meu nariz está totalmente entupido e eu estou sentindo muitos sintomas de gripe. Eu acredito que é o caso de quase todo mundo. E nesse caso eu não estava, eu estava totalmente normal, eu estava bem. Até então eu estava malhando normal, eu estava fazendo os meus exercícios físicos, não estava sentindo nada. Mas eu perdi completamente o olfato e o paladar. E isso durou quase um mês, completamente sem olfato e sem paladar, sem estar gripado. Depois foi voltando aos poucos, o que também foi algo muito estranho que normalmente não acontece. Foi voltando aos poucos, literalmente, 20%, 30%, 50%, até que voltou, eu acho que agora já voltou tudo. Eu tive amigos aqui que também pegaram o vírus e tiveram sintomas diferentes. A grande maioria teve a perda de olfato e paladar por um longo período, mas algumas pessoas tiveram febre por mais dias do que eu, outras pessoas tiveram tosse, outras pessoas se sentiram cansados. Enfim, os sintomas variavam e variam ainda muito de pessoa para pessoa. Mas eu só queria compartilhar com vocês quais foram os meus sintomas. E se você pegou o vírus, ou se você acha que você pegou o vírus, comenta aqui embaixo para eu saber quais foram os sintomas que você pegou, como foi a sua experiência e o que você fez para se cuidar. Eu esqueci de falar o que eu fiz para me cuidar. Quando eu vi que eu estava com esses sintomas todos, eu não mudei muito do que eu estava fazendo. Eu continuei comendo
o mais saudável que eu pude. Eu tomava muita água, eu tentava tomar mais de 2 litros de água por dia e eu comecei a tomar muitas vitaminas. Tomava muita vitamina C, aqueles complexos vitamínicos e comer muitas frutas. Esses foram as únicas coisas que eu fiz para ajudar a melhorar os sintomas. Então foi isso. Esses foram os sintomas que eu tive durante esse tempo. Eu já estou bem, não sinto mais nada e vamos torcer para que fique assim. Me fala aí o que aconteceu com você, se você teve a mesma experiência. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho feito durante esses quase 3 meses de lockdown aqui em Londres. Eu não sei quais são as regras de todos os países, mas a grande maioria, até onde eu sei, é bem parecido com aqui. Tá tudo fechado, você precisa evitar sair do seu bairro, então a gente acaba ficando muito tempo em casa. Tivemos muita sorte aqui na Inglaterra, que nós sempre, desde o início, continuamos podendo... Eu não sei se está certa essa sentença, mas tá bom. Continuamos podendo sair na rua para fazer exercícios físicos, para caminhar, para correr uma vez por dia, para andar de bicicleta, enfim. Nós não ficamos presos em casa, mas não podia fazer mais nada. O que eu tenho feito para passar o tempo e para cuidar principalmente, gente, da saúde mental? Então, o que eu tenho feito nesses últimos quase 3 meses, é muito tempo, parece ser muito mais do que isso. Então, a gente acabou criando uma rotina nesses últimos 3 meses. Começou em março, gente. Março, abril, maio, a gente já está quase chegando em junho, então são quase 3 meses de lockdown. Então, o que eu tenho feito? Malhado muito, eu tenho feito bastante exercício, como eu não estou trabalhando mais, então eu tenho mais tempo. Eu tenho me exercitado quase todos os dias, 2 vezes por dia, eu faço uma rotina de manhã e eu faço uma rotina à tarde. Tenho muita sorte que a academia que eu frequento, que é aqui perto de casa, eles fecharam, claro, só que eles abriram um grupo novo no Facebook, e mantiveram, eles estão, os nossos coaches, eles estão mandando os vídeos com os workouts que a gente tem que fazer, então isso ajuda muito. Eu saio pelo menos 1 ou 2 vezes por dia aqui no bairro para correr, para caminhar ou para andar de bicicleta. No início era 1 vez por dia que a gente podia, então eu tinha que escolher um dos 3. Normalmente eu saía para andar de bicicleta e eu dava uma volta toda no bairro. Isso vai ficar para algum outro vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui o bairro, o lugar onde eu moro, os lugares onde eu vou. E isso eu escolhia mais a bicicleta, quando a gente só podia sair 1 vez por dia. Já tem 1 semana que foi liberado a gente sair mais de 1 vez por dia para se exercitar. E às vezes à tarde, se o clima tá bom, eu saio para dar uma volta de bicicleta. Os exercícios que eu faço eles todos aqui em casa. Um dia eu vou mostrar para vocês como que a gente modificou a estrutura da casa quando tudo isso começou, pra gente fazer tudo dentro de casa. Com exceção de sair para fora para fazer os exercícios físicos, eu tenho assistido muitos documentários, eu comecei a reassistir novelas do Brasil, eu tô assistindo agora A Viagem de novo, que eu adoro, e isso mantém a minha mente funcionando um pouco melhor. O principal durante essa pandemia toda, desde o início, não só dessa pandemia, mas de muitas outras coisas que possam acontecer com a gente fisicamente, é manter o sistema imunológico alto. Nós precisamos fazer de tudo para que o sistema imunológico fique mais forte. Então, algumas medidas começaram a ser tomadas em todos os lugares aqui, desde o início da pandemia. Tomar muita água, mudar um pouco a alimentação, começar a comer um pouco mais saudável. O fato de eu estar em casa e não estar saindo para trabalhar ajudou muito, porque eu tenho muito mais tempo para cozinhar, então eu não preciso ficar comprando tanta comida fora. Então a alimentação automaticamente se torna um pouco mais saudável. Eu comecei a comprar muito mais verduras, muito mais vegetais, muito mais frutas. Eu comecei a cozinhar muitas coisas frescas, muitas coisas que não precisa ir muito ingrediente. Comecei a cozinhar muito mais saudável, o que ajuda muito. Como você está em casa, você consegue estruturar melhor as suas refeições, os horários que você vai fazer, o que você come entre as refeições. Manter o sistema imunológico aqui em cima é o fator principal durante uma pandemia. Com isso resolvido, a gente tem que cuidar do quê? Da nossa mente. Vocês sabem, e eu sou uma pessoa que acredito muito, vão ter vídeos sobre isso. Tudo que se passa aqui dentro da nossa mente reflete aqui no nosso corpo e reflete no nosso environment, a nossa volta. Então, cuidar da cabeça, principalmente em momentos assim, é muito importante. Uma das principais medidas que eu tomei logo na 2ª semana que tudo isso estava acontecendo, eu decidi parar de assistir jornais, eu decidi parar de entrar em sites de notícias completamente. Fiquei
umas 3 semanas sem saber de nada que estava acontecendo. Eu sabia das principais coisas que eu precisava saber, mas como as notícias eram só notícias ruins naquelas semanas, eu decidi parar de olhá-las. Me ajudou muito mentalmente. Eu conseguia me concentrar melhor e eu comecei a fazer outras coisas por causa disso. Porque eu não estava com a cabeça ligada no que estava acontecendo, então foi onde eu comecei a fazer yoga, uma vez por semana. Eu comecei a fazer várias aulas de stretching, como fala stretching? De alongamento, além das aulas de academia, das musculações e de tudo mais que eu fazia. E isso ajudou muito a minha cabeça, muito, muito mesmo. Comecei a fazer coisas aqui em casa que eu já queria fazer há muito tempo e que não dava tempo para fazer antes, né? A cuidar mais das plantas, a limpar coisas da casa que a gente nunca tinha tempo para limpar, a jogar coisas fora, a mudar coisas de lugares. Comecei a cozinhar mais, bolo de banana, eu já fiz uns 5. Isso é muito bom para a cabeça porque te mantém ocupado. E eu acredito que tanto para a sua saúde mental quanto para a sua saúde física, uma outra coisa que me ajudou muito foi manter a casa limpa. Como a gente está em casa o tempo todo, a tendência é a casa ficar um pouco mais suja. E a gente está tentando manter a casa limpa o tempo todo porque isso ajuda muito na saúde mental. Então é isso, gente. Eu queria ter compartilhado com vocês isso no primeiro vídeo, mas o vídeo ia ficar muito longo, então a gente resolveu fazer esse segundo vídeo para que vocês tenham uma ideia melhor do que foram esses sintomas, o que eu senti, como eu fiz para melhorar o que eu estava sentindo e o que eu tenho feito nesses últimos meses, desde que o lockdown começou, para me manter ocupado e para cuidar da minha saúde física e da minha saúde mental. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e por agora, fiquem em casa, mantenham o corpo e a mente saudáveis, tomem bastante água, lavem bastante as mãos e até o próximo vídeo. Um beijo grande direto da terra da Betinha.